Boa noite, meus amados do YouTube. Você que está assistindo esse vídeo agora, neste momento, vou pedir para você dar um like nesse vídeo para que ele se expanda e alcance outras pessoas. Que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para assim outras pessoas, igual eu, igual você, que um dia estivemos presos dentro de um açarpão desse aí, e hoje, graças a Deus, através do conhecimento do Evangelho, nós fomos libertos. Então, meus amados e minhas amadas, se inscreva nesse canal, para que esse canal venha a crescer, e dê um like nesse canal, para quando eu colocar um novo vídeo, você seja notificado. Então, meus amados, o título da nossa palestra de hoje é Graça sem o véu da religião. Esse é o título da nossa palestra de hoje. Que nós vamos aprofundar nesse conhecimento, porque é triste ver uma pessoa que vive há 30, 40, 50 anos dentro de uma religião, sem saber quem é Deus, sem saber quem é ela sequer. Ela nem sequer sabe de tão atrasada que ela se encontra. Então, nesse vídeo, se nós abrirmos o nosso raciocínio, nós vamos entender aonde que o cristão se encontra já, o quanto o cristão já andou, né, da cruz até os dias de hoje. Mas eu quero fazer um breve relato aqui de umas coisas que eu escrevi aqui, né? Eu escrevi aqui, há pessoas, quando se fala Cristo não é uma pessoa, meus amados. Cristo não é uma pessoa. A palavra Cristo quer dizer ungido. E ungido só Deus. Deus. Então a palavra Cristo não é uma pessoa. E as pessoas, a religião, quando se fala Cristo, em quem que elas se pegam? A Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré era sim uma pessoa, mas Cristo era Deus, o próprio Deus. Cristo é o próprio Deus, que desceu e se fez carne em Maria, e essa carne tinha um nome, Jesus de Nazaré. Então, as pessoas têm que conhecer isso, né? A palavra Christos significa ungido, o próprio Deus. Então, Cristo não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré era carne, era homem que nem nós. Cristo não é uma pessoa. Paulo pregava o Evangelho da graça. Veja, Paulo, ele pregava o Evangelho da graça. Paulo não pregava graça. Ele pregava o Evangelho da graça. E qual é a diferença? É que o Evangelho da graça é aquilo que foi feito na cruz. Então Paulo, ele pregava os feitos de Cristo na cruz. O que foi conquistado na cruz através do sacrifício. Então isso é graça. Então Paulo pregava o Evangelho da graça. Paulo não pregava graça. Ele pregava o Evangelho da graça. A graça é o feito de Cristo no madeiro. Os judeus estavam impossibilitados de cumprir a lei. Então, pelos feitos que foi feito na cruz, Cristo, depois da sua ressurreição, ele pôde anular tudo aquilo que os judeus não puderam cumprir. Então, com os feitos da cruz, foi perdoado de graça os pecados do judeu, não era o nosso.
Porque o pecado era a transgressão da lei. Quando nós nascemos, já nascemos sem lei. Aonde não tem lei, não há pecado, não há transgressão. Então, se não há transgressão da lei, não há pecado. Bem, são coisas que nós, como cristão, tem que entender para que eles usufruam da graça que hoje nós vivemos. Os gentios, eles não foram salvos pelo sacrifício da cruz. Os gentios, o sacrifício da cruz não foi para os gentios. O sacrifício da cruz foi para perdoar os pecados das transgressão da lei. Os gentios não tinham lei, então tão somente os gentios não tinham pecado. Os gentios, aí quando Paulo passou a pregar o evangelho da graça, dos feitos, porque quando Jesus Cristo morreu, foi pelos judeus. Paulo não pregava a graça ainda. Então Paulo passou a pregar depois que teve um encontro com Jesus em Damasco. Paulo aí começou a pregar o evangelho da graça, ou seja, Paulo começou a pregar os feitos na cruz, contando para os gentios aquilo que foi feito, que foi conquistado na cruz. E os gentios, ouvindo estas palavras, aceitaram esta palavra e aceitaram em comunhão, em viver esta palavra, esta graça da cruz, da qual Paulo pregava. Então, hoje nós não estamos no ministério hoje nós não estamos no ministério de Moisés. O ministério de Moisés era a lei, era véu. O véu, aquele véu que Moisés ponhava no rosto quando descia do monte, quando ele ia ter um encontro com Deus lá, então ele usava aquele véu. Então o véu é a lei. Então hoje nós não vivemos mais na lei. Então o véu, nós tiramos o véu. É uma pena que os nossos irmãos evangélicos não tenham percebido isso ainda e não tiraram ainda o véu, ainda estão em Moisés. A pessoa que cumpre lei, a pessoa que recebe a pregação da lei, é a mesma coisa que a pessoa está andando no deserto ainda. Os evangélicos ainda estão andando no deserto. Porque eles não tiraram o véu de Moisés. A lei era Moisés. A lei era o ministério de Moisés. E se os crentes evangélicos ainda vivem esse ministério, eles estão rodeando o deserto ainda. Rodeando o deserto. Então o cristão, ele já tirou o véu de Moisés. Ele passou do deserto. O cristão tirou o véu. Tirando o véu, o cristão chegou até a cruz. Porque tirou o véu. Então ele saiu do deserto, chegou até a cruz. O cristão, para passar da cruz e viver um evangelho pleno, ele tem que tirar também o espelho de Paulo. Paulo também tinha um espelho. E esse espelho também nos atrapalha. Se nós formos viver um evangelho com espelho, jamais nós vamos viver um evangelho pleno, uma graça plena. Nós não vamos viver. Então nós não podemos viver no ministério de Moisés. Nós não podemos viver no ministério de Paulo. Então o que nós vivemos então? Nós estamos no ministério do Espírito. No ministério
do Espírito Santo. Hoje, quem ministra nossas vidas não é Moisés, não é Paulo. Quem ministra nossas vidas é o Espírito Santo. Então nós hoje vivemos no ministério do Espírito. Então, meus amados, são essas coisas básicas que um cristão ele tem que saber, entender, para poder ele viver um evangelho pleno. E nessa caminhada de hoje à noite, nós vamos também aprender a tirar. Se você não tirou ainda, você vai aprender a tirar o espelho de Paulo. É necessário que nós tire o véu e o espelho, para só assim nós termos um evangelho pleno. Nós vamos ver nessa passagem, nessa pregação, claramente como que era o espelho de Paulo. Os crentes não tiraram nem sequer o véu. Imagina o espelho de Paulo. Para sermos filhos de Deus, basta nos tirar o véu. Porque quando Cristo nos fez filho, quando Deus nos fez filho, nos filhos e herdeiros, foi aquele que tirou o véu, quando nós deixamos o véu para trás. Então, deixando o véu de Moisés para trás, para ser filho. Deixando o véu que era ovelha, era servo, da cruz para trás, era ovelha, nós éramos ovelha, éramos servo. Eu falo nós, para nós entender a palavra, né? Mas nós mesmos nunca fomos isso, porque nós já nascemos do outro lado da cruz. Então isso é importante que nós entendemos. Então eu vou pedir para você, para nós se aprofundar hoje nesse estudo, e só assim nós venhamos tirar o véu, venhamos tirar também o espelho de Paulo das nossas vidas. O espelho de Paulo nos atrapalha a enxergar claramente quem é o nosso Deus. E isso o cristão tem que ver isto, porque Deus já está presente. Então o cristão tem que ver. Abra a sua Bíblia, eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em 2 de Coríntios, a segunda carta de Coríntios. Abra o raciocínio, eu vou tentar ser mais breve possível, meus amados. Que não é por tanto falar, mas sim, se nosso entendimento não estiver aberto. Então, abra a sua Bíblia, me acompanhe aqui juntos, né? Segunda carta de Coríntios, aos Coríntios, né? A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 3 e 4. Diz assim: mas se o nosso evangelho, Paulo escrevendo aos Coríntios, às igrejas de Coríntios, né? Aí você abre essa ideia para você entender. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, Cristo já tinha morrido, já tinha sido sacrificado. Cristo já tinha sido sacrificado, Cristo já tinha sido ressuscitado. Mas Paulo ainda está dizendo, lá no ano, quer ver? Lá no ano 56, que foi escrita esta carta. E Paulo dizendo aos Coríntios ainda, mas se o nosso evangelho ainda, há 2000 anos atrás, meus amados, por isso que eu falo para você, você vai ver nesse estudo aqui, aonde você está. Você não está mais no deserto, rodeando em Moisés, com o véu de Moisés. Você está no Espírito. E Paulo, há 2000 anos atrás, pregando para os coríntios, o povo de Coríntios, dizendo assim: se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem. Se o nosso evangelho ainda
para estar encoberto, Paulo? Porque Cristo já tinha sido crucificado e já tinha sido ressuscitado. Mas Paulo está dizendo, o nosso evangelho está encoberto. Por quê? Eles, o Paulo e a igreja dessa época, não vivia uma graça plena. E nós vamos ter esse entendimento um pouco mais para frente. Ainda se encontra encoberto é para os que se perdem. Como se perdem? É para os que se perdem que está encoberto. Como que está encoberto? Como para os que se perdem? Se a salvação já foi desde o princípio do mundo. Então, os que se perdem na religião. Os crentes, os religiosos estão perdidos na religião. Tanto crente como católico, como ateu, toda a religião está perdida no deserto, rodeando sem achar saída. É para os que estão encobertos, é para os que se perdem que está encoberto. Para os que se perdem que está encoberto. 4. Nós, nos quais o Deus, preste atenção, nos quais o Deus deste mundo, preste atenção, os que se perdem. O Deus deste mundo, que a religião traz por dia de... Esse evangelho eu acabei de falar, foi escrito em 56 da era de Cristo. E Paulo está escrevendo essas palavras. O Deus deste mundo, que eles viviam, é o mundo que nós vivemos hoje? Não é. Isso aqui foi feito há 2000 anos atrás. Nos quais que as pessoas estão perdidas no deserto, rodeando o deserto, né? O Deus deste século, aliás, deste mundo não, desculpa. O Deus deste século, que século? Paulo está falando do século que eles viviam. Não é o século que nós vivemos hoje. De Paulo para cá, já se passou 20 séculos. Então, não é o século de hoje. É o século de Paulo. E o povo vivia naquela época. Então, e o Deus deste século, Paulo está dizendo, e o Deus deste século, do século que eles viviam, cegou o entendimento dos incrédulos. Você conhece algum religioso que não seja incrédulo? Que a primeira pessoa, os que era para entender, diz que Jesus não voltou. Que Jesus não destruiu o diabo na cruz. E em um monte eu prometi que eu vou fazer uma lista das coisas que os religiosos não crê, diz que é mentira de Cristo, é mentira de Deus, né? Dos incrédulos, o entendimento do século que Paulo vivia, o Deus do século que Paulo vivia, nós vamos conhecer quem é esse Deus, né? Que é Deus com, tá aqui, ó. É por isso que eu peço para você acompanhar na sua Bíblia. Deus com D minúsculo. Deus com D minúsculo é nós. É nós. Nós somos filhos de Deus. Então Deus com D minúsculo é os filhos. É nós. E nós vamos conhecer direto quem é esse Deus mais para frente. Já nós chega lá. Espera aí. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Abra a sua Bíblia. Lemos o capítulo 4 todo, onde tem alguma coisa aqui? Tem. Ainda tem o 4 ainda. Cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê, Paulo? Para que eles
não resplandeça para que ele, aliás, para que lhes não resplandeça a luz, para que Deus não resplandeça na vida dela, para que ela não conheça esse Deus do Evangelho, né? Resplandeça a luz do Evangelho da graça. Este Evangelho é o poder de Deus. Então a pessoa que está rodeando no deserto, ela não conhece esse Evangelho, não conhece o poder deste Evangelho, desta palavra, não conhece o Deus desta palavra, porque esta palavra não é de Paulo, esta palavra foi dada a Paulo. Resplandeça a luz do Evangelho da graça de Cristo, do ungido. Christos quer dizer ungido, Deus quer dizer Deus, próprio Deus, de Cristo, o qual é a imagem de Deus, é a imagem de Deus. Abra a sua Bíblia ainda em 2 de Coríntios, volta a página, uma página atrás, capítulo 3, versículo 13 até o 18. 13. E não somos... Aí você vai ver quem é o Deus, quem era o Deus desse século. Você vê aí, ó. Você está com a sua Bíblia aberta, não está? Então, não é eu quem estou falando. Vê aí, ó. Quem era o Deus que Paulo estava falando? O Deus do século de Paulo. Quem era? Porque a lei, eles viviam lei, os judeus viviam lei. A lei era de Moisés. E quem era o Deus? Vê aí, ó. No capítulo 3, versículo 13. E não somos como Moisés. Não somos como Moisés. Nós não somos que nem o Deus desse século. Nós não somos. Que punha um véu sobre a face. Moisés, quando descia do monte, ele punhava um véu na cara para que o povo não visse a presença de Deus desvanecer da face de Moisés, né? A glória de Deus desvanecesse da face de Moisés. Então Moisés se sentia envergonhado com isto e colocava o véu. E a igreja devia se envergonhar, que anda ainda no deserto com este véu aqui sobre a face, para que os filhos de Israel, não atentassem na terminação, ou seja, que os filhos de Israel não vissem aquela glória indo embora, se acabando, né? Se desvanecia. 14, nós vamos ler até o 18. 14. Mas os sentidos deles, do povo de Israel, e o sentido deles de quem? Da igreja hoje, que vive no deserto, com sentido desta maneira. Com o sentido deles embotaram, né? O sentido deles embotaram, ou seja, esquecido. Caiu o sentido deles, não servia para nada. Ficou no esquecimento. Ficaram cegos, o sentido deles ficou cego. É o que nós vemos na igreja hoje. O povo vive uma lei e o sentido, o raciocínio nem está aí. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo
não é Jesus de Nazaré, é em Cristo. Em Cristo é removido. Em Cristo é removido. Até essa semana mesmo eu vi um pregador de uma grande, chamada igreja, grande igreja. Eu não sei se eu posso falar grande igreja, porque igreja somos nós. E não existe nenhuma igreja maior do que a outra. Nós somos todos iguais. Mas na linguagem deles, nos sentidos embotados deles, uma grande igreja pregando Moisés, vivendo esse evangelho com um véu. Ele pregava porque estava com véu no rosto, um véu na face. Eles não sabia ele que a velha aliança foi tirada fora. Ele não sabe, ele não entende isto. Ele não consegue entender. 15. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre eles. Então, meus amados, você entra, você não precisa entrar. Você passa na frente de uma chamada igreja que não é igreja. E lá estão pregando velha aliança. O véu está posto na face deles todos, tanto do pregador como de quem está assistindo. O véu está posto. Então eles não têm, eles não percebem que estão sendo enganados. Eles não percebem que o véu de Moisés está sobre o rosto. É claro demais, é uma palavra clara demais. Então, a religião está rodando ainda no deserto. Não chegaram nem na cruz. Não passaram da cruz. A religião está rodando pelo deserto, sem achar saída. Porque vive na velha aliança com o véu de Moisés, com sentidos embotados, sem entenderem nada. Não sente nada, não estou sentindo, não estou sentindo nada, não estou sentindo nada, eles não sentem nada. É assim que eles vivem hoje. 16. Quando porém, algum deles, alguns gatos pingados, sabe? Alguns deles se converte. Alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe será. O véu é retirado. O véu é retirado. Então, quando eles deixam, alguns deles deixam a velha aliança e passa por evangelho, o véu automaticamente é retirado. Isso é graça demais, meus amados. Isso é graça demais. Para uma pessoa ouvir uma graça dessa e permanecer na lei. Permanecer aceitando lei, que o pastor pregue lei para eles. Isso é graça demais. 17. Ora, o Senhor é quem? É Jesus de Nazaré. É isso que está escrito na sua Bíblia? É isso que está escrito? O Senhor é Jesus de Nazaré. Porque a igreja tem Jesus de Nazaré como Senhor. Tem ou não tem? Tem. E quem é o Senhor aqui? O Espírito. O Senhor é o Espírito. O Senhor é o Espírito. É Espírito com E maiúsculo. É Deus. É o Espírito Santo. Onde está o Espírito do Senhor? Aí há o quê? Há liberdade. Então a pessoa que vive o Evangelho de Cristo, ele vive em liberdade. Ele não está mais com véu. Ele enxerga tudo. Ele entende tudo. Ele vive o Evangelho plenamente. 18, vamos ver até o 18. 18. E todos nós, com o rosto desvendado, todos nós, com o rosto desvendado, tirando o véu, todos nós, quando tiramos o véu de Moisés, né, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho, pode parar aí. Olha o espelho de Paulo aparecendo aqui. Já começou a aparecer o espelho de Paulo.
Vamos ler de novo, vamos entender isso aqui? Porque nós temos que entender, porque nós temos que tirar. Nós já tiramos o véu, mas nós temos que tirar o espelho também. Todos nós, com o rosto desvendado, já tiramos com o rosto sem o véu. Tiramos o véu, beleza. Contemplando como por espelho. Como por espelho. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Contemplando como espelho. Primeiro, porque a lei não tinha acabado. Paulo pregando graça, mas como que fosse pelo espelho. Ele está querendo dizer, eu prego graça como se fosse pelo espelho. Nós não vemos graça plena, porque tinha uma danada de uma lei ali operando. E por que Paulo usou o espelho? O espelho, meus amados, o espelho daquela 2000 anos atrás, não é como nossos espelhos de hoje. Essa tecnologia não tinha chegado até eles. Então o espelho de Paulo, porque ele comparou com o espelho? Porque eles viam uma sombra. Eles viam uma imagem não nítida que nem nós vemos hoje. Hoje nós olhamos por uma chapa de aço inox polida, a gente já conseguimos ver. Mas não é como um espelho. E isso era o caso de Paulo na época. Os espelhos da época não era que nem hoje. Era um negócio turvo. Era um espelho feito de cobre. Né? Você quer conhecer... Por isso que eu convido você a conhecer a história de Israel. Para que você entenda a Bíblia também. Eram uns espelhos feitos de cobre, de latão, né? Que não tinham o brilho, nem sequer o brilho do aço inox. Não tinha. Então, por isso que Paulo está se referindo o espelho turvo. Eles viam a graça turva, porque a lei operava. Vamos continuar. Como por espelho. Hoje não, meus amados. Hoje, esse espelho já não existe. Nós temos que entender que esse espelho já não existe. Deus, na época de Paulo, na época desse espelho, Deus não estava no homem ainda. Porque o Espírito Santo foi só após do ano 70, quando ele veio, julgou o povo de Israel e só assim derrubou o templo, acabou a lei, só assim o Espírito Santo pôde fazer morada em todos nós. Então, naquela época de Paulo, eles não tinham o Espírito Santo como morada ainda. Eles viam por espelho, eles já podiam enxergar por espelho, aquilo turvo. Mas nós não, meus amados. Deus mora em nós. Hoje nós temos Deus dentro de nós. Então nós hoje já não enxergamos, nós não podemos enxergar por espelho. Nós enxergamos Deus nas nossas vidas, porque Deus está em nossas vidas. Entendeu? Então nós não vemos por espelho que nem Paulo via. Paulo viu uma promessa ainda, que não tinha se cumprido ainda, né? Que só se cumpriu após o ano 70. Mas hoje nós vivemos isso. Hoje nós vivemos essa graça completa, que o Espírito Santo está em nós. Deus está em nós. Vamos continuar. Agora, como espelho, a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito. Abra a sua Bíblia, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Capítulo 21, versículo 17. Que nós vamos ler até o 21. 17. Tendo nós chegado a Jerusalém,
Isso aqui é uma história de quando Paulo andava pregando o Evangelho e chegou um momento que ele teve que vir em Jerusalém. Ele ia se encontrar com os discípulos de Pedro, de João, de Tiago. Eles iam se encontrar. Foi nessa ocasião que se encontraram as duas igrejas. A igreja de Paulo, que Paulo pregava a graça, e Pedro, com as suas leis, pregava, né? Tendo chegado, como a lei ainda predominava aqui, Paulo teve que se lavar, né? Para entrar no templo, tinha que se lavar, se purificar, né? A palavra é essa, se purificar. Na graça, a nossa purificação na graça é a palavra, e é o Espírito Santo que nos purifica, já purificou. Na lei, eles purificavam com água. Em volta de Jerusalém tinha, se não me engano, tinha mais de 30 cisternas para purificar o povo, porque dia de festa era muita gente e precisava muita cisterna, senão não ia dar de cimento uma piscina só para purificar todo mundo. E Paulo, vindo de Jerusalém, teve que fazer isso, teve que passar por esse processo, que ele ia para o templo, só entrava no templo se purificasse. Jerusalém. Irmãos, tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Tiago era o mestre da lei. Com Tiago e todos os presbíteros se reuniram. 19, vamos ler até o 21, 19. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizeram entre os gentios por seu ministério. Por seu ministério. E pare por aí. Ministério de Paulo. Pelo ministério de Paulo, né? Ele estava contando para o povo de Tiago o que Deus fez pelo ministério dele aos gentios, que converteu muitos gentios. Mas hoje, meus amados, nós não podemos viver o ministério de Paulo. Hoje nós temos que viver o ministério do Espírito Santo. É o Espírito Santo que ministra nas nossas vidas. Naquela época, principalmente os pregadores da lei, ainda pregavam anjos. Foi isso que João viu na ilha de Patmos, viu o anjo. Mas Paulo, no ministério de Paulo pregando graça, ele não via anjo, ele via o Espírito. Porque hoje o Espírito da graça, o ministério da graça é o ministério do Espírito. Então hoje nós vivemos o ministério do Espírito. Não tem mais esse negócio de anjo. Anjo era na lei. É o ministério por seu ministério, 20. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Creram na pregação de Paulo e todos são zelosos da lei. Vamos ler de novo isso aqui para nós entender melhor. E ouvindo, né, deram graça. Bem, para nós não se confundir, se eu explicar mais aqui esse versículo, né? Se a gente vai ler, eu entendi muito bem, mas quem sabe a pessoa que está ouvindo, ela não tem entendido. Vamos explicar de novo, que aqui tem revelação. Ouvindo, quem ouvindo? O povo de Tiago e seu povo. Ouvindo Paulo, né? Deram glória, o povo de Tiago deram graças a eles, deram a eles glórias a Deus, agradecer a Deus, porque pelo
os judeus que tinham se convertido, né? E ouvindo, deram eles glórias a Deus. E disseram, quem disse? O povo de Tiago. E disseram, bem vês, irmãos, quantas dezenas e milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos. Todos são zelosos de quê? Da lei. Creram, mas são zelosos da lei. A lei estava ali, meus amados, a lei estava ali. A lei que valia. O povo cumpria, vivia na lei ainda. Enquanto tinha templo de pé, a lei prevalecia. 21. E foram informados ao teu respeito. Né? Vem ver, irmãos, o povo de Tiago. O Tiago, o povo dele, né? Vem ver, irmãos, vem ver. O quantos de judeus, Paulo contando que muitos judeus tinham se convertido, né? Ele vem ouvir Paulo falar dos judeus que se converteram, mas são zelosos da lei. Mas se converteram, mas ainda são zelosos da lei. A lei estava ali prevalecer. Aí no 21, eles diziam aqui, e foram informados ao teu respeito, né? Os judeus tudo foram informados a respeito de quem? A respeito de Paulo. A teu respeito. Foram informados a teu respeito. Que ensinas todos os judeus, a princípio eles se converteram. Vamos entender. A princípio, muitos judeus se converteram com a pregação de Paulo, mas por conta da lei que prevalecia, ainda eram zelosos da lei. Paulo ainda andou praticando algo da lei, porque Paulo era um judeu. E ele, como judeu, ele foi obrigado a cumprir algo da lei ainda na sua andada. Né? Aí ele diz aqui, todos os judeus entre os gentios ensina, vamos repetir, Paulo, né? Foram informados ao teu respeito, foram informados a respeito de Paulo, que Paulo ensinava a todos os judeus, aqueles judeus que se converteram, mas que eram zelosos da lei, a apostatarem aos judeus entre os gentios, né? Apostatare. O que quer dizer apostatare? Largar para lá a lei. Então, a princípio, os judeus, os gentios que se converteram, que os judeus ainda eram zelosos da lei, mas Paulo ensinava a eles a se prostratarem, a deixar a lei de Moisés. Se prostratarem. Se prostratarem quer dizer afastar ou abraçar. Afastar. Paulo diz, vocês têm que se afastar da lei de Moisés. Vocês têm que se afastar. Vocês precisam se afastar da lei de Moisés. Mas o que é que os crentes fazem hoje? Abraça a lei de Moisés. Vão abraçando. Abraça tudo da lei de Moisés. Abraça tudo da lei de Moisés. Vamos ler o resto do versículo. Apostataram de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos. Isso é uma cerimônia judaica. Né? Não deve circuncidar, não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Mas nós vemos isso dentro do meio evangélico, principalmente do meio evangélico, não podia. Os evangélicos não podiam andar com esses costumes da lei, porque eles dizem que são cristãos. O cristão não pode andar com costumes da lei. E Paulo está dizendo aqui, não deve circuncidar seus filhos e nem andar com os costumes da lei.
Mas o problema é que essa circuncisão é a única coisa de Paulo que os pastores não pregam. É a única coisa de Paulo, que Paulo disse que não pode fazer e que eles receberam. A única coisa. Mas eu tenho a boca meia solta, a língua meia solta, eu vou falar por quê que os pastores ainda seguem esse mandamento de Paulo, seguem esses costumes, essa doutrina de Paulo, que Paulo falou que não deve circuncidar os filhos. Por que os pastores não se circundam os filhos, as pessoas, os homens? Por quê? Justamente por isso, porque é homem. Eles não querem andar pegado no pingolim de ninguém. Se fosse para circuncidar as mulheres, todo domingo, toda semana, o neguinho estava chamando as mulheres para circuncidar. E com 8 dias ainda chamava elas para ver como é que estava a feridinha lá. Mas como é homem, tem que pegar no pingolim. Não, isso aqui de Paulo nós vamos respeitar. Nós vamos fazer tudo. Menos isso aqui de Paulo. Circuncidar, nós estamos junto com Paulo. Nós não vamos fazer circuncisão, não. Porque circuncisão é no homem. Eu tenho que andar pegado no pingolim de homem? Que é isso? Mas se fosse nas mulheres, ninguém fazia. Fazia. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 17. Do 17 até o 19. 17. Porque tudo isto tem sido sombra. Tudo isto tem sido sombra. Sombras das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade. Isso é o que nós vemos dentro da religião. Humildade e culto dos anjos. A roupona até o calcanhar, aquela aparência que é um anjo, mas por dentro é um satanás. Culto dos anjos, baseando-se em visões. Baseando-se em visões. Esta semana mesmo, está uma questão aí pelas redes sociais, pelas televisão. O pastor, lá pelo volta de 2008, o pastor teve uma visão que quando ele morresse, o terceiro dia ele se ressuscitava. Imagina isso. Isso é uma burrice sem tamanho, né? Ele pôs aquilo na cabeça, nessa visão que ele teve, essa baseada em visões, né? Que ele teve. Aí agora morreu. E a mulher brigou na justiça, não, que meu marido não pode ser enterrado só depois de 3 dias, que ele vai ressuscitar. Ressuscitou? Agora ressuscite? Pois é. Baseado em religiões, fica baseado, tá assim, de pastor, baseado-se em sonhos, em visões, afetuadas de visões, tá assim, e as igrejas bate palma, porque não conhece o evangelho. Ninguém vos faça hábito contra vós outros, pretextando humildade de culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal.
Então, na mente carnal, não na mente, não no Evangelho de Cristo, que está imprimido na nossa mente, mas numa mente carnal, os crentes ficam sonhando bobagem. Mas eu estou cansado de sonhar bobagem, eu só vou ligar para sonho de bobagem. Aí os crentes têm aqueles sonhos, vai dormir já perturbados, aí de noite tem a mentalidade perturbada, sonha bobagem, no outro dia leva para a igreja. Isso tem uma visão de Deus. E a igreja bate palma, recebe e bate palma. E tá aí, ó. Nós estamos cansados de ver casos assim, mas agora recentemente, pastor aí foi em 2008, teve esse sonho, que quando ele morresse, no terceiro dia ressuscitaria, morreu e a mulher foi na justiça, a justiça até respeitou, tá bom, só pode ser enterrado depois do terceiro dia. Completou o terceiro dia e nente, que nem diz na língua inglesa, né? Nente. Meteram no chão, enterrou. E a mulher tá aí, ó. É isso, meus amados. E isso a igreja está enfiada, mas até os cabelos da cabeça, os crentes estão enfiados nessas visões infatuadas aí, ó. Até os cabelos da cabeça. Sem conhecer o Evangelho, sem conhecer Deus. E viu aí, ó. Vamos ler até o 19. E não retendo a cabeça, não retendo a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja não retendo a cabeça da igreja, que é Cristo, ela fica onde? Na lei de Moisés. Retendo Moisés. Aí tá aí, perdida e atrasada, lá nos desertos ainda, enquanto o cristão tá aí, ó, abençoados, sabendo que a salvação não se perde, e eles estão rodando no deserto aí, lutando por salvação. A cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce. Então o crente está crescendo na cabeça, com a cabeça, que é Cristo. O crente está crescendo, o cristão está crescendo em Cristo, ouvindo esta palavra, pondo sua mente nessa palavra e crescendo, entendendo quem é ela, quem é o Deus dela. E os que estão no deserto estão aí, ó, sonhando que vai se salvar, terceiro dia vai se salvar. Outros estão sonhando aí, subindo. Ninguém nunca sonha que foi para o inferno. Só que subiu, que Deus falou com ele. Aí, felizmente, é lamentável. O ligamento cresce, um crescimento que procede de Deus. Então, o Evangelho procede de Deus. Esta é a palavra de Deus. Então, meus amados, abra sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 9. João, capítulo 9, versículo 24. Vamos ver até o 30. Eu vou até andar um pouco mais rápido, porque o nosso vídeo não se cumprirá muito. 24, João 9, versículo 24 ao 30. Ao 30. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego. Chamaram pela segunda vez o homem que fora cego, e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem era pecador. Nós sabemos que esse homem era pecador. Por quê? Só porque o homem era cego. Nós sabemos que esse homem era pecador. 25. Ele respondeu. 25.
Ele retrucou, né? Ele respondeu, retrucou, está vendo a sua Bíblia que respondeu. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Eu era escravo, dentro de uma chamada religião dessas aí, que via Satanás até nas folhas se mexendo. Eu era cego. Mas agora eu vejo. Agora eu vejo que Satanás foi destruído na cruz. Agora eu vejo. Você vê, meus amados, aí 26, vamos ver até o 30, 26. Perguntou-lhe, eles perguntaram para o cego, né? O que era cego. Perguntou-lhe, pois que te fez ele? Pois o que te fez ele? Por que ele fez isso? Por que te curou? Não é? Por que te fez ele? Como te abriu os olhos? Eles queriam saber detalhe por detalhe. Parecia aquele velho da Praça Nossa. Tudo nos mínimos detalhes. Eles queriam saber, né? E aí o cego lá. Ele lhe respondeu. O cego respondeu. Já vos diz. Já te disse, né? Já vos disse. Eu já te disse. Se não entendeste, por que queres ouvir outra vez? O cego já tinha falado para eles, ó. Ele passou aqui e me curou. Eu já falei para vocês isso. Por que vocês querem ficar aí me perturbando de novo aí? Querendo que eu fique contando toda hora? Por que vocês querem? Né? Por que vocês querem outra vez? Por que queres ouvir outra vez? Porventura, o ex-cego, né? Porventura, quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Foi o cego, de tanto eles perturbar o cego, o ex-cego, o cego perguntou para ele, mas para de perturbar a minha vida, o que eu sei é que ele me curou. Aí vocês querem ser discípulo deles também? Aí viu que eles responderam, né? Então injuriaram e lhe disseram, eles, né? Injuriaram e lhe disseram, discípulo dele? Discípulo deles és tu. Falando para o cego, eles disseram para o cego, discípulo deles és tu. Mas nós somos discípulos de Moisés. Então aí a igreja toda, as religiões aí, ó, elas não são discípulos de Jesus coisa nenhuma. Elas são discípulos de Moisés, porque lê a lei, só quer saber da lei. Eles só crê na lei. Você lê essa palavra para eles, não crê. Você quer arrumar um inimigo? Lê a palavra da verdade para um crente. Você arrumou um inimigo. Eu já perdi vários no Facebook. Quando eu apoiava na página do camarada que a verdade, a palavra do evangelho, me bloqueava. A igreja que temos hoje, ela não segue Jesus, ela segue Moisés, porque segue a lei. Então eles estão lá em Moisés, estão lá no deserto ainda, estão rodando lá. Eles precisam passar para a cruz e precisam tirar os espelhos de Moisés. Então estão muito, muito, muito distante de nós cristãos, daquele que é cristão que já aceitou esse evangelho. Está muito distante. Sabemos que Deus falou a Moisés, né? Sabemos que é por isso que o povo vive pegando João. Esse livro de João é um livro sinônico da lei. Aí eles leem isso aqui, ó. Deus falou a Moisés, se Deus falou a Moisés, falou para nós. Quer dizer, os crentes hoje, eles não vivem uma vida cristã. Eles vivem uma vida mosaica, uma vida judaica. Tudo do que você vê numa igreja de crente está cheio de coisas judaicas, de obras judaicas, tudo sinônimo de judaico. Tudo.
Então eles seguem Moisés. Estão lá no deserto ainda. Mas o cristão não. O cristão já largou Moisés de lado, já largou Paulo. O cristão agora, ele está no ministério do Espírito. Porque tem o ministério de Moisés, o ministério de Paulo. Agora nós vivemos no ministério do Espírito. Você vê a distância que estamos. A diferença, né? Para até cego ver, ó. Até o cego ver a distância. Vocês querem ser discípulos desse Jesus aí? Vocês, não, discípulo de Jesus é você. Nós somos discípulos de Moisés. Aqui, ó. Livro sinônico da lei. João, que não é o Evangelho de Cristo. É livro sinônico da lei. Mas este nem sabemos de onde é. Eles falaram para o cego, né? Esse aí, ó, nós somos discípulos de Moisés. Esse aí, nós nem sabemos quem é ele. É o que acontece com a igreja aí, ó. A igreja vive em Moisés, não sabe quem é Jesus, quem é Cristo. Ele só conhece Jesus de Nazaré, porque Jesus de Nazaré vivia a lei também da Moisés. O Jesus de Nazaré foi o que veio terminar a lei de Moisés. O ministério de Moisés foi terminado com Jesus de Nazaré. A igreja só conhece isso. A igreja não conhece Cristo. Vive em Moisés. Não sabemos de onde é. 30. Vamos ler até o 30. Respondeu-lhe, o cego respondeu para ele. Respondeu-lhe o homem: nisto é de se estranhar. Nisto é de se estranhar que vocês não saibam de onde ele é. E contudo, me abriu os olhos. É de se estranhar. É de estranhar que eles não sabiam quem era Jesus. Se a própria lei deles, se a própria Torá que eles liam, que eles diziam, que cria na Torá, que seguia a Torá, a própria Torá falava de Jesus, que vinha. E o cego está dizendo para ele: me admira vocês não conhecerem ele. Me admira, porque a lei de vocês, a escritura que vocês lêem, falam dele. Deus falava através das escrituras dele, que um filho nos será dado. O governo estava sobre ele. E vocês não sabem quem é. É de se estranhar. É de se estranhar. É de se estranhar uma pessoa ser crente há 10, há 20, há 30, 40, 50 anos, pastor, presidente da igreja, e não saber quem é Cristo ou quem é Jesus de Nazaré. Não saber decifrar quem é Cristo, quem é Jesus de Nazaré. É de se estranhar. E o povo está aí, ó, seguindo esse povo aí, ó, que não sabe nem quem é Cristo, nem sabe quem é Jesus de Nazaré. Temos mais 3 passagenzinhas. Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 7 ao 10. Porque se aquela primeira aliança, o Velho Testamento, a lei de Moisés, a aliança que Deus fez com Moisés, é difícil de entender isso, meus amados. Eu que tinha a primeira série, eu tenho que me esmerilhar para ensinar para esses teólogos aí, ó, professor da escola dominical. Porque eles não veem isso aqui claro, eles não entendem. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, então tinha defeito o Velho Testamento? Tinha, está escrito aqui, ó. Porque foi um mandamento dado para o homem, para Moisés. Sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar
para uma outra. Seria buscado. Presta atenção na palavra. Terias, vamos ler de novo, no versículo 7. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira nenhuma estaria, ou seja, estaria sendo buscado. Se tivesse sido sem defeito, nós, o que é que Paulo está dizendo aqui? Nós não estaria buscando. Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha sido ressuscitado, mas ele estava o quê? Buscando ainda. Por quê? A lei está de pé, a graça ainda não tinha chegado plenamente. Então Paulo via isso tudo por espelho, aquilo turvo. Não via plenamente, via turvo. Para uma segunda, versículo 8. E de fato, repreendendo-os, diz, preste atenção no 8 também. Vê que no 8, no versículo 8, Paulo está repetindo uma profecia de Isaías. Você vê, se já tivesse tido se cumprido isso aqui, se os dias que Isaías falou lá, profetizou, tivesse sido se cumprido, mesmo que Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha sido ressuscitado, já tinha sido elevado ao céu, se tivesse se cumprido os dias, Paulo estava repetindo isso? Não estava. Mas Paulo está repetindo, veja aí, ó. Olha o que Paulo falou. E de fato, repreendendo-os, diz: eis que aí vem dias. Eis que aí vem dias. Paulo, nos dias da sua carne, lá por volta, esse livro não tem data que foi escrito, nem também conta verdadeiramente quem escreveu, mas pela leitura da palavra nós todos cremos que foi Paulo. Mas não tem dia e nem o nome de Paulo como escritor. Mas pela leitura nós entendemos que foi Paulo. E Paulo, lá por volta do ano 67, Paulo já vendo, quase tirando o espelho. Paulo não tinha tirado o espelho ainda. Paulo ainda via turvo, né, por conta da lei, o templo estava de pé. Então Paulo já tirando o espelho, Paulo estava dizendo, e de fato repreendendo-os diz, eis que vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança. Firmarei nova aliança. Está no futuro. Então Jesus já tinha morrido, Jesus já tinha ressuscitado tudo, mas a palavra não tinha sido firmada ainda. Ia se firmar quando? Após o ano 70. Firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Casa de Israel, casa de Judá é só um adjetivo, porque aqui está se falando de igreja, de igreja que somos nós. Né? Estamos falando espiritualmente, não é casa a casa, mas do povo de Israel, de todos nós que farei uma nova aliança com eles, farei uma nova igreja. Né? Dias virão, não tinha feito ainda, você vê. Dias virão, não tinha feito ainda. Não tinha feito. Com a casa de Israel, com a casa de Judá. 9. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito. Pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentarei para eles, diz o Senhor. Versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei. Firmarei, está para frente, está no futuro. Firmarei, não foi firmada ainda. Vê Paulo, lá pelo ano 67, 68. Paulo, com o espelho dele.
ainda. Firmarei. Não estava firmada ainda. E aqui está dizendo, aqui, porque esta é a aliança, é assim que eu vou fazer, essa é a aliança que eu vou fazer com eles. Firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias? Do julgamento. Depois daqueles dias, 3 anos e meio de guerra, no ano 70, tudo aconteceu. Tudo foi firmado. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei minhas leis. Então, as leis de Deus não é mais essa aqui. A lei de Deus, a lei do Evangelho de Deus, a sã doutrina está imprimida na nossa mente. Se tirar isso aqui, como os crentes têm medo, que o anticristo, que como é esse povo das esquerdas aí, o anticristo, tire essa palavra, os crentes têm medo de ficar sem ela. Nós cristãos não tem. Eu não tenho medo de ficar sem isso aqui. Porque a palavra de Deus, a lei de Deus está aqui, ó, na minha mente. E aqui na minha mente, Ele mesmo ministra ela na minha vida. Então isso aqui, ó, se quiser tirar, por mim, não faz diferença nenhuma. Então vamos aonde? No 10. Aquela aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração, depois daqueles dias do ano 70. Seu coração as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tem mais 2 passagens, e a próxima é Mateus. Mateus capítulo 23, versículo do 1 ao 4. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de quem? Na cadeira de Moisés. Jesus falou às multidões e os seus discípulos. Na cadeira de Moisés. Se assentaram. Na cadeira que Moisés morreu, né? Moisés que conduziu o povo, Moisés morreu e os pouquinhos foram se desviando, foram empurrando as leis deles, foram empurrando as doutrinas deles, e hoje está a desgraça que tem por aí. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas, os ferrenhos escritor, que era eles que escreviam a lei e cumpridor da lei de Moisés, se assentaram na cadeira de Moisés. E os fariseus, não foi a igreja. Não foi a igreja. E os fariseus, 3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis. Né? Fazei e guardai, pois tudo, quem falou isso aqui? Jesus de Nazaré, cumpridor de lei. Fazei e guardais, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, mas tem um porém na frente. Né? Porém, não os imiteis, porque eles eram falsos. Eram falsos. Faziam as leis para os outros cumprir, mas eles não cumpriam. Pois tudo quanto eles fizerem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizes e não fazes. Diz e não fazes. Vamos ver o 4. Vamos. 4. Atam fardo pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto,
Eles mesmos, nem com o dedo querem movê-los. Nem com dedos querem movê-los. São os pastores que ficam pondo doutrina para a igreja. Ah, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Mas quando vê, ele está fazendo lá. Está cometendo erro lá. E um dos erros que sempre aparece na televisão, nas redes sociais, né? Sempre aparece um, sempre está aparecendo um. O pastor que prega para a igreja não adulterar, quando pensa que não, pega o pastor saindo do motel com a missionária. O pastor estava lá no motel, lá, ouvindo aquela música do Falcão lá do Ceará, né? Vou lascar rola, Tonha, lascar rola, Tonha. Fala para o povo cristão, eles falam para a igreja que não pode ouvir música do mundo. Não pode adulterar, não pode ouvir música do mundo. Mas quando pensa que não, o pastor está lá no motel com a missionária ouvindo a música do Falcão. Lascar rola, Tonha. Ah. É assim, meus amados. A minha língua está solta aí, fala tudo. E para nós encerrar hoje, com todas as sortes de bênção, abra a sua Bíblia em 1 de Samuel. 1 de Samuel. Capítulo 17. Capítulo 17, versículo 36 até o 39. Para nós encerrar hoje com todas as sortes de bênção. Amém? 36. O teu servo, é 1 Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 36. O teu servo matou tanto leão, matou tanto leão, era Davi, falando da passagem de Davi, quando matou o leão, quando ele era pastor de ovelha. O teu servo, Davi está se explicando aqui, né? Matou tanto o leão como o urso. Este circunciso filisteu será como um deles. Portanto, afrontou o exército do Deus vivo. 37. Disse mais Davi: O Senhor me livrou das garras dos leões e das dos ursos. Ele me livrará das mãos destes filisteus. Então disse Saul a Davi: Vai-te, e o Senhor seja contigo. E o Senhor seja contigo. Saul vestiu Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu e a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, meus amados, está aqui. Os pastores, eles dão fardo pesado para a igreja. Eles não querem carregar. A igreja, acostumada a viver na lei, aí quando nós damos, quando um pregador da graça prega a graça para a lei, para a igreja, ela diz: está amarrado. Isso é do diabo, porque ela nunca comeu aquilo lá. Ela nunca ouviu ninguém pregar graça para ela. Agora, aí a gente chega pregando graça, o evangelho da graça, o evangelho de Cristo, para a igreja, ela não aceita. Ela não aceita porque ela nunca ouviu o evangelho de Cristo. Ela só tem ouvido lei.
ela tem ouvido Davi, tem ouvido Sansão, tem ouvido Jefté, tem ouvido Josué. Elas têm ouvido todos, ouve tudo, menos o Evangelho de Cristo. Aí quando vai pregar o Evangelho de Cristo, a igreja cai fora. Meus amados e minhas amadas, esta palavra foi para mim. E se esta palavra foi para você, paz e graça a todos nós. E até quinta-feira, e também, ou talvez até domingo, se você quiser encontrarmos conosco domingo nesta mesma palavra. Amém? Graça e paz a todos.